Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui à nossa aula sobre interpretação de gráfico para o Enem, tá certo? Hoje nós vamos fazer só resoluções de questões do Enem. Então fique atento, fique ligado, qualquer dúvida coloque aí nos comentários, fale conosco, porque a intenção é que essa aula possa lhe ajudar ainda mais. Vamos iniciar aqui com a questão do Enem de 2014. Vamos ler a questão, né? Diz assim: no Brasil há várias operadoras e planos de telefonia celular. Uma pessoa recebeu 5 propostas A, B, C, D e E de planos telefônicos. O valor mensal de cada plano está em função do tempo mensal da chamada conforme o gráfico. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, tá certo? Eu tenho aqui esse meu eixozinho aqui na vertical, o valor mensal em reais. Então vamos lá, você tem que começar a entender. Esses valores aqui, 0, 10, 20, 30 até 70, é o caso, é valor em real, né? Qual é o valor do plano da telefonia. No eixo aqui da horizontal eu tenho o meu tempo em minuto, 10, 20 até 60, tá? 60 minutos, 20 minutos. E nessas linhas nós temos justamente os planos de telefonia de celular, plano A, B, C, D e E. Continuar aqui, o texto diz o seguinte: uma pessoa pretende gastar exatamente R$30 por mês com telefone. Vou repetir. Gastar exatamente. Então, guarde isso daí, tá certo? Guarde. Vamos lá. Dos planos telefônicos apresentados, qual é o mais vantajoso? Veja bem, eu coloquei aqui de vermelho para você entender. Qual é o mais vantajoso em tempo de chamada? Quanto que ele vai gastar exatamente? Quanto que ele vai gastar? Show, isso mesmo. Você olhou aqui, R$30. Gastando R$30, tá certo? Qual vai ser aquele que vai ter o tempo em tempo ser o mais vantajoso? Então é isso que a gente vai ver agora, tudo bem? Vamos iniciar aqui a nossa resolução. Eu já comentei que no eixo da vertical você tem aqui o valor dos planos, né? O valor mensal. No eixo aqui da horizontal nós temos aqui o tempo em minuto. Então agora vamos anotar essa observação que eu tinha feito antes, né? Ele vai gastar exatamente R$30. Aonde é que está isso no planozinho? Aqui no gráfico, onde é que tem os R$30? Bem aqui. Então é isso que ele vai gastar, ok? Então eu marquei aqui com a bolinha para que você entenda que ele vai gastar exatamente isso. Mas deixa eu tentar explicar. Vou pegar um plano aí qualquer de telefonia e vou tentar ler com você para você entender melhor, tá? Vamos aqui para esse valor de R$50. O que significa essa reta aqui, que é o plano de telefonia B, R$50? Significa o seguinte: é um valor fixo, ó. Você vê que ele não muda. A retinha está aqui constante, ó. Não muda. E então significa o quê? Que ele vai pagar um valor de R$50, independentemente do tempo que ele vai usar. Se ele não usar nada, paga R$50. Se ele usar 10 minutos, paga R$50. Se ele usar 20 minutos, paga R$50. Se ele usar 60 minutos, paga R$50. Então é assim que a gente lê, tá? Mas como ele não vai gastar R$50, ele quer gastar 30, então a gente vai olhar só para o valor de R$30. O que é que eu vou fazer aqui? Vou passar uma linha aqui, ó, como tem essa telefonia B, e vou para que a gente consiga encontrar as interseções dele. Então vamos lá. Ele já começa aqui com a interseção para a telefonia D, mas veja o seguinte: o plano telefônico D já começa no 30 e no 0 minuto. Então significa dizer que se ele pagar R$30, ele não vai ter direito a nenhuma ligação. Aí você vai subindo, para que ele tenha direito a 10 minutos de ligação, ele já vai ter que pagar mais do que R$30. Então está descartado, certo? Continuar aqui. Eu tenho uma interseção aqui em dois planos. O plano E, que vai subindo, e o plano A, tá? Só que veja bem, eu pagando R$30, nesses dois planos eu vou ter direito a quantos minutos de ligação? Ó, pouca coisa mais do que 20, entendeu? Se eu usar um pouquinho mais do que 20,
eu pago R$ 30 e tenho direito a, suponho aqui, uns 24 minutos. Mas vamos continuar. Se você seguir a linha que eu marquei, tem o plano C. Bem aqui, ó. No plano C, eu tenho direito a quantos minutos? Aí eu vou olhar aqui. Passando a seta, vai dar o quê? Um pouco mais do que 30 minutos. Então, você lê assim, ó. Eu pagando R$ 30 no plano de telefonia C, eu vou ter direito um pouco mais do que 30 minutos. Então, isso é aquilo que é mais vantajoso. Simples, não foi? Então, o nosso item correto é o plano C. Show de bola? C de conquista, C de coraçãozinho do tio Frota, tá certo? Então, senhores, muito simples. O segredo foi apenas passar uma linha aqui e analisar como se fosse uma coordenadazinha cartesiana, não é isso? Vamos para mais uma questão. Questão do Enem de 2014 diz o seguinte: o Ministério da Saúde e as unidades federativas promovem frequentemente campanhas nacionais e locais de incentivo à doação voluntária de sangue em regiões com menor número de doadores por habitante, com o intuito de manter a regularidade de estoque nos serviços hemoterapêuticos. Em 2010, foram recolhidos dados sobre o número de doadores e o número de habitantes de cada região, conforme o quadro seguinte. Gente, em 2010, foi recolhido esses dados e foi colocado nessa tabelinha, gráfico de tabela. O gráfico diz o seguinte: tema: taxa de doação de sangue por região em 2010. Que a região, doador, número de habitante e o percentual de doadores por habitante. Exemplo: Nordeste, 820.959 doadores. Qual é o número de habitante do Nordeste? Tudo isso aqui, ó. 53.081.950 pessoas, certo? E o que significa 1,5%? Significa justamente o número de porcentagem da população que é doadora. Ou seja, desse total de pessoas, 1,5% são pessoas que doam, ajudam, que doam sangue, não é isso? Então vamos lá. Aqui eu tenho do Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Sul e tem um total. Pessoal, quero que vocês entendam, isso aqui vai ser muito importante, tá? São as 5 regiões que formam quem? Nosso país, o Brasil. Então, esse total aqui é justamente quem? O nosso número de doadores em todo o país. Então, aqui eu tenho 190.755.799 pessoas. Isso daqui é o número total de pessoas em nosso país. E 1,9% é o percentual de doadores do nosso país, tá? Isso é importante. Os resultados obtidos permitem que o Estado, município e governo federal estabeleça as regiões prioritárias do país para intensificação das campanhas de doação de sangue. Vamos para a pergunta. A campanha deve ser intensificada nas regiões em que o percentual de doadores por habitante fosse menor ou igual a do país. Intensificada aonde? Em percentual na região menor ou igual a do país, tá? E cadê o número do país? Tá aqui, já falei, tá certo? Então, qual é o número percentual do nosso país? 1,9. Então, onde é que vai ser intensificado? Nas regiões que for menor ou igual a 1,9, que representa o nosso país. Então, vamos lá. Quais são as regiões que o percentual é menor ou igual a 1,9? Você já está achando, isso mesmo. Nordeste, Norte, Sudeste. Nordeste, Norte é menor e Sudeste é igual. Logo, a resposta é o item B. É uma batalha? É. Você vai conseguir? Vai. Estude. Você vai conseguir. Fácil, né, gente? Não podemos errar, tá? Vamos para a última questão. Eu já marquei o item correto, ó. Mas tem problema não, vamos entender pelo menos, né? Um reservatório abastecido com água por uma torneira e um ralo faz a drenagem da água desse reservatório. Os gráficos representam as vazões que em litro por minuto do volume de água que entra no reservatório pela torneira. Então aqui, ó,
é o volume de água que entra nesse reservatório pela torneira e do volume que sai. Aqui é o volume que sai pelo ralo, que é esgotado, beleza? Em função do tempo em minuto, que litro, né? Quantidade de litro por minuto, e aqui tempo por minuto, tá? É o mesmo reservatório, viu, pessoal? Não é dois. A água entra pela torneira nesse reservatório e tem um ralo que a água vai saindo, tá certo? E ele pergunta: em qual intervalo de tempo em minuto o reservatório tem a vazão constante de enchimento? Gente, percebam. Em qual intervalo? Ele quer um intervalo de tempo. Show de bola? Em minuto, o reservatório tem uma vazão constante. O que significa constante? Constante significa que não muda. Lembra de função constante, aquela reta? Constante significa que não muda. Então tem um intervalo que não muda, tanto da torneira como do ralo. Vamos ver quais são os intervalos constantes que tem nos dois gráficos. Eu marquei, ó. Vendo, ó? Nesse intervalo não muda. Aqui já muda, ó. Tá diminuindo, tá? Aqui, ó. Só antes, ó. O intervalo que não muda aqui é de 0 a 10, tá certo? Aqui ele tá decrescendo. Aqui eu já tenho outro intervalo constante de 15 a 20, tá? Então aqui no gráfico da torneira eu tenho dois intervalos constantes de 0 a 10 e o de 15 a 20. Vamos aqui pro do ralo, né? Do ralo eu tenho aqui um intervalo constante de 5 a 15 e tem um outro também de 20 a 25, tá bom? Tenho dois intervalos constantes. Agora eu vou olhar por dois e vou ver qual é o intervalo que eles têm iguais, certo? Como assim? Por exemplo, ó, aqui de 20 a 25 é constante, beleza. Aqui de 20 a 25 é decrescente, não é constante. Então esse intervalo está errado, beleza? Então essa opção está errada. Eu tenho aqui, ó, de 10 a 15 é decrescente e aqui de 10 a 15 é constante. Também não bateu, não é o mesmo intervalo, então não vou marcar. Então qual é o intervalo que eu tenho igual? Observe que é esse, ó. Tá vendo aqui, ó, de 5 a 10, né? Não é constante? Agora, olha do outro lado, ó. De 5 a 10 também é constante. Poxa, simples, é só isso. Só isso, gente, só isso. Exercício, exercício, exercício. Vocês entendem, né? Frutinha lábios de mel. Muita prática que você chega lá. Pessoal, eu fico por aqui, mais uma aula de interpretação de gráfico. Resolva todos os exercícios, tá? Sucesso, estude que você vai chegar lá, se Deus quiser.